que todo o crescimento da igreja na história se deveu e se deve à presença marcante do Espírito Santo. Nós, queridos, tivemos um tempo na história chamado de período das trevas, a Idade Média, quando Constantino fundou a Igreja Católica, porque a Igreja Católica não foi Jesus que fundou, foi Constantino que fundou. E quando esse imperador fundou a Igreja Católica, eles então se desprezaram a presença do Espírito Santo e passaram a agir segundo os conselhos humanos e a tratar a igreja, os crentes, as pessoas dentro de normas humanas, sem a manifestação do poder de Deus. É tanto que quando eles queriam que a pessoa se convertesse, ao invés de pregar o evangelho, eles iam lá e mandavam um exército para converter o país todo. Se vocês não converterem, a gente mata vocês. Nós tivemos aí as cruzadas, liderada pelos papas, porque já não valorizava a presença do Espírito Santo, valorizava a espada, a guerra. Criaram um país chamado Vaticano, onde o Papa agia como se fosse um rei, não pelo poder da palavra e pela presença do Espírito Santo, mas pelo poder da carne, pelo poder dos homens, pela a usurpação do poder dos reis que lhe tinha sido dada. E aí um período de trevas se estabeleceu sobre a terra, porque o Espírito Santo foi jogado para o escanteio. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não deu alternativa para os apóstolos, Jesus não deu alternativa para os irmãos, outra que não o Espírito Santo. O guia da igreja, o protetor da igreja, o poder da igreja, aquele que faz a igreja avançar é o Espírito Santo. E por que a DRN eu tenho pregado sobre o Espírito Santo? Porque eu tenho notado um descaso, um desprezo com o batismo no Espírito Santo, com o falar em línguas, com a presença do Espírito Santo, ao comodismo tomando conta das pessoas, com esse negócio de oração de 2 minutos em pé, com esse negócio de oração rápida. A gente não dobra mais os joelhos, a gente não busca mais a presença do Senhor, a gente vai vivendo como se as coisas estivessem muito bacana. Só, queridos, qual é a minha preocupação como pastor? É Jesus voltar e a gente ficar, porque diz o Espírito e a noiva dizem: vem. E o crente que não tem a presença do Espírito Santo, que não tem comunhão com o Espírito Santo, que não vive no poder do Espírito Santo, ele não vai ouvir o toque da trombeta, não estará preparado naquele dia, estará acostumado, como eu já disse aí, com os sons, com as luzes, com aquela coisa legal. Ah, que culto legal, ah, que culto gostoso, que música bacana, que grupo de louvor bacana, mas e a tua comunhão com o Espírito Santo, como está? A outra pergunta é: você tem buscado o batismo do Espírito Santo? Você tem orado ao Senhor e pedido: Jesus, me batiza no Espírito Santo? Jesus, eu preciso ser cheio, revestido do poder do Espírito Santo. Porque, irmãos, a igreja é de Jesus. E Jesus, quando subiu ao céu, diz: eu vou enviar o outro. Essa palavra outro é outro da mesma espécie, é outro igual a mim. Eu não vos deixarei órfão. Mas há muita gente virando as costas para o Espírito Santo, há muita gente valorizando as coisas terrenas, há muita gente valorizando a capacidade humana, há muita gente valorizando, querido, até os dons naturais das pessoas, e esquecendo que aqui a gente precisa do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós já aprendemos que o Espírito Santo é Deus, nós já aprendemos que a natureza do Espírito Santo ela está expressa na Bíblia como Espírito de Deus, como Espírito de Cristo, como Espírito de amor, como Espírito de paz, como Espírito consolador, como Espírito ajudador. Essas são as suas funções ali expressas no seu nome.
nós já vimos que a sua obra está expressa nos seus símbolos. Ele é o azeite, porque o azeite lubrifica, o azeite acende a luz, o azeite é combustível, o azeite é remédio, o azeite é tempero, o azeite tem várias funções. É por isso que o azeite simboliza o Espírito Santo, porque ele é que preenche a igreja do Senhor Jesus. Não é a teologia, não é o conhecimento humano, não é a filosofia humana, não é a expertise do pregador, mas é o poder do Espírito Santo que salta da palavra e que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, esta pessoa, ela está aqui em nosso meio, e nós aprendemos que esta pessoa, se ela é bem tratada, se ela é bem-vinda, se ela é bem-quista, se ela é reverenciada, ela se alegra em nosso meio. Num culto onde a presença do Espírito Santo é valorizada, um começa a falar em mistério ali, outro começa a dar glória a Deus ali, outro tem uma profecia ali, outro se enche do Espírito Santo ali, porque esse é o papel do Espírito Santo. A gente não pode entrar numa igreja e sair da mesma maneira. A gente precisa experimentar a edificação que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida. É Ele que deve conduzir o culto. É Ele que deve conduzir, querido, a adoração. É Ele que deve mover o coração do pregador. É Ele que deve ungir a boca do pregador, para que a palavra não vá apenas para o intelecto, mas vá à alma, ao espírito, aleluia. E o crente fique mais crente, o pecador se arrependa, aleluia. As pessoas se encham verdadeiramente da presença do Senhor e sejam edificadas no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. E é por isso que nós precisamos trabalhar, para que quando nós adentrarmos esta casa, a gente conversar com o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu sei que tu estás aqui, eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei, eu preciso da tua presença, Espírito Santo. Só, querido, que nós não vamos ter presença do Espírito Santo com um jogando no celular ali, com outro correndo para cá, com outro no mundo da lua, com outro vendendo, outro comprando. 1h30 de culto na maioria das vezes, e a gente está muitas das vezes falando do Espírito Santo, mas não estamos valorizando a presença do Espírito Santo. Acorda, crente. Esse é o tempo de você buscar poder, esse é o tempo de você buscar unção. Acorda, crente, esse é o tempo de você ser cheio da presença do Senhor, porque amanhã pode ser tarde demais. Então nós precisamos reverenciar aquele que é santo, aquele que é Deus. Quando as pessoas vão estar diante de uma autoridade, tem todo um protocolo. Ao cantar o hino nacional é sentido, é mão no peito. Se a bandeira do Brasil estiver hasteada, todo mundo em sentido, o hino nacional está sendo cantado. E eu pergunto para você, quem é mais importante, hino nacional, bandeira do Brasil, presidente da República, um político qualquer, ou a presença do Espírito Santo na sua vida? Quem é que deve ser mais reverenciado? Quem é que deve ser tratado com mais educação? É por isso que Salomão, escrevendo aqui no Eclesiastes, capítulo 5, ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, teu Deus. Olha, quando entrares na casa do Senhor, teu Deus. E onde é a casa do Senhor, teu Deus? É essa casa que foi consagrada ao Senhor. A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente é julgado por aquilo que a gente faz e fala. Se eu digo que aqui é a casa de Deus e me comporto como se fosse uma casa qualquer, nem a casa, o pessoal tem um negócio de casa da mãe Joana, né? Isso é uma afronta, porque eu conheço muitas Joanas que suas casas não são bagunçadas. Então eu vou defender as Joanas aqui, porque Joana, eu nunca vi falar que Joana significa bagunça. É um ditado maldoso. Mas aquele que é bagunceiro aqui, talvez é porque não aprendeu lá na sua casa a ter reverência com as coisas de Deus. Aliás, de qualquer maneira, a arca, irmãos, estava há 20 anos fora de Israel. Estava lá na casa de
Abinadab, lá em Kiriat Jearim. E aí Uzá e Aiô foram consagrados para cuidar da arca, eram como levitas. Aí eles olhavam para a arca, pegavam na arca, tocavam na arca, tudo bem, eles não sabiam do compromisso. Só que Davi diz: vamos trazer a arca para Jerusalém. E o que Davi fez? Comprou um carro novo, juntou gente em pecado, em adultério, com sangue na mão, tudo quanto é jeito, muita gente, milhares de pessoas foi buscar a arca. Aí vinham pelo caminho: a presença do Senhor está aqui, glória a Deus, a benignidade do Senhor está aqui. E quando eles iam invocando a presença do Senhor, a presença do Senhor chegou. Só que quando a presença do Senhor chegou, não houve glória a Deus, não houve aleluia, não houve língua estranha, houve morte. Porque fizeram as coisas de forma irreverente. Se a gente clama o nome de Jesus, se a gente se porta diante do Senhor com irreverência, nós podemos atrair morte para nós. Não só morte espiritual, mas morte física mesmo. Porque Deus não é Deus de brincadeira. Deus é santo. E nós precisamos entender isso. Jesus dizia: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador. E Paulo está dizendo: não apague o Espírito Santo. Tira o adultério, tira a iniquidade, tira o pecado, tira a mentira, tira a calúnia, tira a soberba, tira a difamação, tira a falta de perdão, tira tudo que é errado, mas deixa o fogo do Espírito Santo se manter aceso na sua vida. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Nós temos um privilégio muito grande, querido, quando falamos do Espírito Santo, porque nós temos algo que Enoque, que até foi trasladado, não teve, que Noé, que construiu a arca, não teve, que Abraão não teve, que Jacó não teve, que é o derramamento do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Antigo Testamento, ele era dado sobre medida. Igual quando Deus mandou Noé construir a arca, Deus deu para ele uma porção do Espírito só para construir a arca. Construiu a arca, acabou. É tanto que depois já bebeu, foi muito vinho, né? Não estava cheio do Espírito Santo, se encheu de vinho. E Paulo falou: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então o Espírito lá, ele era dado sob medida. Nós temos lá no livro de Gênesis, glória a Deus, Gênesis 41, versículo 38. Primeiro Gênesis 1 e 2. Põe Gênesis 1 e 2, por favor. Gênesis 1 e 2. Vamos ver aqui a presença do Espírito Santo atuando na criação. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se o Espírito de Deus não estivesse se movendo sobre a face das águas, essa terra, a terra caótica que nós chamamos, é a terra que provavelmente foi destruída com a queda de Lúcifer. Então, Deus colocou o Espírito Santo ali pairado. O termo no hebraico é como se ele estivesse chocando ali, aquecendo, mantendo o fogo da vida. A vida é quente, sim ou não? O morto gela, não é assim? O morto gela. O vivo é quente. Então o Espírito estava ali aquecendo, o Espírito estava ali chocando, o Espírito estava ali pairado. Para quê? Para que a criação não morresse. Deus sustenta a criação pelo seu Espírito Santo. Ele estava ali preservando a vida. Então olha aqui para mim, crente. Se você quiser ser um crente vivo, você precisa valorizar a presença do Espírito Santo na sua vida. Não adianta ser um cadáver espiritual ambulante. Tem gente que está bonito, tem gente que a face é linda, a aparência é bonita, mas por dentro já morreu, porque não tem a presença do Espírito Santo. O Espírito não está vivificado. Mas nesta noite o Senhor quer soprar poder sobre a sua vida, aleluia, para que você tenha vida espiritual. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo,
ele capacitava os reis, capacitava os sacerdotes, os profetas, os juízes. Toda a capacitação vinha dele. Vamos ver Gênesis 41, versículo 38, quando nós temos ali a história de José. Por que José sonhava? Por que José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro? E por que José foi levado à presença de Faraó? E ali, queridos, ele também interpretou o sonho de Faraó. Não é porque José era um vidente, mas a razão está aí, né? Essa tradução não está muito boa, porque tem espírito ali com E minúsculo, esse espírito aí nas traduções, né? Na cópia para a internet às vezes há esses erros. Mas e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Faraó conseguiu observar algo que os sábios do Egito não tinham, algo que os sacerdotes do Egito não tinham, algo que não tinha nos homens do seu exército, algo que não tinha nos filósofos do Egito, nos cientistas do Egito. Mas quando ele olha para aquele escravo, ele diz: esse escravo é diferente, aleluia, porque ele tem o Espírito de Deus. Não adianta, queridos, deter todo o conhecimento, não adianta ser grande, não adianta ter muitos diplomas na parede, ter anéis de formatura no dedo. O que faz a diferença na nossa vida é o poder do Espírito Santo de Deus, porque o poder do Espírito Santo de Deus, ele traz o sobrenatural para o meio dos homens, ele traz o sobrenatural para a igreja, aleluia, glória a Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 1 a 3, nós temos ali que quando foram construir o tabernáculo, o Senhor também derramou do seu Espírito sobre alguns homens. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, papai. Glória a Jesus. O que está escrito aí? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, e todo o labor, toda a inteligência, tudo que é necessário para trabalhar com metal, para trabalhar com as obras de arte do tabernáculo. Aleluia, aleluia. Pegou Bezalel. Por que ele escolheu Bezalel? Não sabe. Não era por causa da capacidade de Bezalel, não era porque Bezalel era um metalúrgico, não era porque Bezalel tinha experiência para trabalhar com ouro, com prata, com bronze, com metais nobres. Não, ele pegou Bezalel porque ele quis pegar Bezalel e encontrou em Bezalel, aleluia, um coração aberto para ser cheio do Espírito Santo. Diga para o seu irmão nessa noite, seja profeta de Deus aí comigo: Deus quer pegar você. Diga forte para ele: Deus quer pegar você. Fica na brecha, deixa o Espírito Santo de Deus te encher, aleluia, para que você seja diferente nessa terra, aleluia, glória a Deus. Juízes capítulo 13, versículos 25. Nós temos um episódio aqui, queridos, de Sansão. A esposa de Manoá era estéril. Deus faz gerar no seu ventre Sansão, escolhe Sansão para ser juiz. Ele é um nazireu de Deus. Juízes 13, versículo 25. Glória a Deus. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Quem é que incitava Sansão? Era a força própria dele? Era a sabedoria dele? Era a inteligência dele? Deus encheu Sansão do Espírito Santo para ser juiz naquele tempo, aleluia. Então o Espírito Santo, querido, ele era dado sob medida. Deus capacitava os homens para obras específicas, para trabalho específico.
1 Samuel 10:6, para a gente fechar esse entendimento, para você entender o privilégio que nós temos hoje da efusão do Espírito Santo. 1 Samuel 10:6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles e tornar-te-ás um outro homem. Para quem foi essa palavra? Essa palavra foi para Saul. Saul estava procurando jumenta. Saul estava procurando o quê? Saul achou jumenta? Não, porque o homem sem o Espírito Santo de Deus não serve nem para caçar jumenta. Está mais fácil virar jumento também. Não achou nada, perdido, desorientado. Mas Samuel o encontrou e diz: vem para cá, Deus tem um novo tempo para você, Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma nova missão para você, aleluia. E trouxe Saul para o meio dos profetas, e os profetas estavam orando, falando com Deus, adorando a Deus, e ele diz: o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti, e você não vai ser mais um caçador de jumenta, você vai ser um homem de Deus, você vai ser o rei de Israel. E aí, querido, Saul, filho de Quis, ficou lá no meio dos profetas, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e de repente Saul saiu pelo caminho profetizando, aleluia. Alguém em vez de Saul já encontrou a jumenta. O que aconteceu com você? E Saul disse: eu estou aqui no manto, eu estou cheio, eu encontrei Samuel, e agora o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu para ser rei de Israel, aleluia. O Espírito, querido, era dado para missões específicas, e ele mudava a vida das pessoas. Só que aí houve um dia que Deus chama o profeta Joel e diz: Joel, você tem profetizado, Joel, sobre juízo. Você tem profetizado que a trombeta tem que ser tocada em Sião. Você tem profetizado que o dia do Senhor vai vir com destruição, com juízo. Mas agora eu quero que você profetize algo diferente. Eu imagino Joel perguntando: Senhor, o que eu vou profetizar? Deus diz: toma a tua capa de profeta, Joel. Toma, Joel, o teu chifre, a tua buzina, Joel. Vai para a praça da cidade. Chama a atenção do povo. Convoca o povo, aleluia, glória a Deus. E aí, em meio ao juízo, em meio a tudo aquilo, Joel vai profetizar no capítulo 2, versículo 28. Profeta Joel 2, 28. E há de ser, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Aí já não é mais dar sobre medida. E há de ser que depois derramarei o meu espírito. Não é derramarei do meu espírito, é derramarei o meu espírito. Não era mais sobre uma medida, não era mais contido, mas ele ia derramar, aleluia, o Espírito Santo sobre o seu povo e sobre toda a carne, sobre as crianças. Ele diz: e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Filhos e filhas, pode ser uma criancinha, aleluia, pode ser um adolescente, filhos e filhas, não interessa qual a idade. O Espírito Santo já está derramado, aleluia, sobre os nossos filhos e sobre as nossas filhas. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos deixar de passar para os nossos filhos e nossas filhas aquilo que Deus nos deu. Converse com os teus filhos sobre o Espírito Santo. Ore com os teus filhos para que recebam o poder do Espírito Santo. Ajoelhe naquele quarto, naquela sala da tua casa e diga para os teus filhos: busquem o batismo no Espírito Santo, busquem o poder do Espírito Santo, porque está profetizado para os vossos filhos e para as vossas filhas. A próxima geração depende de nós. Se nós somos batizados do Espírito Santo, se nós temos os dons espirituais, é porque alguém se preocupou em transmitir essa doutrina, em transmitir essa palavra, em transmitir essa mensagem. É porque o professor lá na escola dominical preocupou em passar uma mensagem autêntica, uma mensagem viva. Os nossos pastores, mas em especial, quem sabe, os nossos pais,
passaram essa mensagem para nós, para que buscássemos o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos. Não tem esse negócio porque já passou dos 60, que vida, já estou cansado, não posso. Cansa, está cansado. Quem não tem, queridos, a presença e o poder do Espírito Santo. Mas quem está cheio do Espírito Santo está arrastando, não é? É artrite, artrose na carne, mas o Espírito está vivo. Aleluia. Tem diabetes, tem lá outra coisa, mas o Espírito não está doente. Agora, aquele que não busca o poder do Espírito Santo está saudável, os exames estão 100%, mas ele está morto. Não tem força para vir na igreja, não tem força para cantar, não tem força para adorar, não tem força para evangelizar, não ganha alma para Jesus, porque a presença do Espírito Santo está sendo extinta, apagada. Os velhos não têm força, mas têm poder. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente não tem força, mas a gente tem poder. O poder do Espírito Santo de Deus. João estava velhinho, passou por tanto sofrimento, jogado em caldeirão de azeite, ilha de Pátios, quantas prisões, quantos açoites. Mas nos seus últimos dias ele volta para a igreja de Éfeso e fala: filhinhos, eu recebi uma revelação do Pai. Filhinhos, olha a palavra do Pai. Filhinhos, olha a presença do Pai. Filhinhos, o anticristo vai vir. Guarde do anticristo, cheio do Espírito Santo. Ele está ali orando, orientando a igreja do Senhor. Mas os velhos, sem a presença do Espírito Santo, e alguns que até têm poder, até têm um microfone na mão, ficam se gabando de suas experiências, ficam se gabando do seu poder, ficam se gabando dos seus anos de ministério, ficam se gabando, e a igreja morrendo e atrapalhando a igreja. Não tem uma palavra viva, não tem uma palavra poderosa, não tem uma palavra que vem de Deus. Mas ainda nesse tempo, Deus quer encher os filhos e as filhas, e quer encher também os velhos do poder do Espírito Santo, para que eles sonhem na unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vossos jovens terão sonhos. Aleluia. Vossos jovens terão visões. Terão visões. Olha para mim, jovens que estão aqui. Deus quer dar visão para vocês. Vocês precisam ver coisas espirituais. Vocês precisam ter experiência com Deus. Tem que tirar o olhar do mundo, tem que tirar o olhar das coisas passageiras e começar a ver as coisas espirituais. Deixa Deus mostrar o céu para vocês. Busque a presença do Espírito Santo para que o céu seja revelado para a tua vida. Esse é o privilégio. Derramarei o meu Espírito. Levante comigo a tua mão. Está derramado o Espírito Santo. Só não sente quem não quer, só não recebe quem não quer, mas ele está derramado. É para você, é para você, é para você. Não interessa se é criança, não interessa se é jovem, não interessa se é maior de 60, não interessa se é mulher, não interessa se é homem, não interessa. O Espírito Santo de Deus está derramado sobre a tua vida. Recebe a presença dele aí. Aleluia. Quem terá e decantará cheio, ricantou me fasto e decantará cheio e andará. Você não pode ser esse crente frio, alheio à presença do Espírito Santo. É preciso viver cheio da presença do Espírito Santo de Deus. O maior exemplo que nós temos da importância da presença do Espírito Santo na vida de um homem, primeiro é o de Jesus. O Espírito Santo se fez presente no nascimento de Jesus. Aí em Mateus 1:20, Lucas 1:35, no nascimento diz que Jesus foi concebido pelo Espírito de Deus. Desde a concepção, se nós perguntássemos para Jesus, Jesus, o Senhor como homem,
Qual a importância do Espírito Santo para o Senhor? Ele dizia: sem a presença do Espírito Santo, a obra do Calvário não teria sido realizada. Porque sem a presença do Espírito Santo, a encarnação não teria sido realizada. Foi o Espírito Santo que repousou sobre Maria e ela se achou grávida do Espírito Santo. Jesus nasceu pelo Espírito Santo de Deus. E sabe o que isso significa, querido? Significa que todos nós precisamos nascer do Espírito, assim como Jesus nasceu. Porque diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O crente nascido de novo, ele é nascido do Espírito, é cheio do Espírito, vive pelo Espírito, anda pelo Espírito, faz as coisas que agradam o Espírito Santo de Deus. Lá no batismo de Jesus, Mateus 3,16, a Bíblia diz que o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Aleluia! Desceu sobre ele o revestimento do Espírito, o revestimento do poder. Jesus, ele exerceu seu ministério sobre a influência do poder do Espírito. E lá na crucificação, Hebreus capítulo 9, versículo 14, eu vou ler para vocês entenderem. O Espírito fortaleceu Jesus para consumar seu ministério sobre a cruz. O Espírito estava com Jesus na cruz, irmão, demonstrando para nós que sem o poder do Espírito ninguém vai vencer. Sem o poder do Espírito a gente não chega a lugar nenhum. Cadê minha menina do Data-chuva ali? Hebreus 9 e 14 diz assim a palavra: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aleluia. Pelo Espírito eterno ele se oferece. É o Espírito que ajuda. Quando Jesus orou: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. A ausência do Pai ali era plena, completa, mas o Espírito o fortaleceu naquele momento. Romanos capítulo 1, versículo 4, o texto diz também que na ressurreição de Jesus, o Espírito Santo, ele se faz presente, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em todo momento da vida de Jesus, a comunhão da presença do Espírito Santo era real. Jesus não se afastava do Espírito Santo, mas aí ele diz que eu vou enviar o Consolador. Aleluia. Quando nós olhamos, querido, para a vida de Pedro: Pedro, quem é o Espírito Santo para você? Pedro vai dizer: olha, até o dia de Pentecostes o negócio era difícil. Eu não consegui pregar, eu era sanguíneo, brincou comigo, eu estava cortando a orelha, neguei o meu Cristo, mas ele me mandou ficar em Jerusalém, e eu fiquei. Aleluia. E quando eu fui revestido do poder, a minha vida mudou. E no meu primeiro sermão eu ganhei quase 3.000 almas, aleluia, para Cristo. Depois daquele momento eu andava, e por onde eu passava milagres aconteciam. Até a minha sombra que passava sobre os enfermos não era a minha sombra propriamente, mas era o Espírito Santo de Deus na minha vida, operando milagre onde eu passava. Paulo, quem é o Espírito Santo para você, Paulo? Eu gosto, irmãos, de Paulo, porque Paulo, ele diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2 e versículo 4, pense num homem sábio, pense num homem inteligente, pense num homem conhecedor da lei, pensa num homem que estava ali no meio do sinédrio, conhecia todos sobre a lei, mas quando ele tem uma experiência com o Espírito Santo, ele diz: esse negócio de conhecimento humano tem que ser submetido
ao poder do Espírito Santo. E ele dizia: a minha palavra e a minha pregação não consistiram, aleluia, em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que Paulo estava dizendo? O Espírito Santo é suficiente na minha vida. O Espírito Santo é suficiente na minha vida. Eu dispenso a sabedoria humana, eu dispenso o conhecimento humano, porque eu quero viver, aleluia, sob o total controle do Espírito Santo de Deus. Paulo, qual é o seu conselho para a igreja, Paulo? Aí Éfesos 4, versículo 30, Efésios 4 e 30, Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo está dizendo: olha, entristeça o irmão, entristeça a irmã. Se você tiver que dar não para um, dê, não para outro, dê, mas não coadune com o pecado, não coadune com as coisas erradas. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque quando você coaduna com o pecado, você entristece o Espírito Santo de Deus, e o Espírito se afasta de você. E se o Espírito se afasta de você, você não ouvirá o toque da trombeta. Se não ouvirá o toque da trombeta, terá perdido o seu tempo, porque não entrará nas mansões celestiais. Mas o crente cheio do Espírito Santo atravessará o espaço sideral e vai ver Jesus face a face, como ele é, pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Paulo, qual é o seu conselho para a igreja? Não vos embriagueis com o vinho que há contenda. Pare com essa discussão aqui, com essa discussão lá. Pare com essas brigas institucionais. Pare com essas fofocas institucionais. Pare com essas confusões institucionais. Eu recebi um irmão essa semana, ele disse: pastor, meu pastor proibiu a gente de pregar em outro ministério, de convidar pessoas de outro ministério para pregar na nossa igreja. Eu perguntei: o ministério dele é o ministério de Cristo? Porque no ministério de Cristo não há essas supremacias, essas dominações. A Bíblia diz que nós não somos dominadores, mas aqueles que não estão cheios do Espírito Santo, eles são dominadores. As leis são humanas, o jeito é da carne, o jeito é humano. E Paulo está dizendo em Efésios 5,18: não entre nessas contendas, não entre nessas brigas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se levanta pela manhã: Espírito Santo, eu preciso da tua presença, enche-me. Da meio-dia: Espírito Santo, eu preciso da tua presença, enche-me. À tarde: Espírito Santo, eu preciso, me enche. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Essa palavra enchei-vos no grego, ela significa continuamente sendo cheio. Pripleime, continuamente sendo cheio. Nós temos o derramamento do Espírito, o batismo com o Espírito Santo é uma vez, mas continuamente nós devemos ser cheios do Espírito Santo. As reservas precisam ser repostas, porque nós estamos no embate, estamos numa batalha, estamos numa guerra, e essa guerra não é carnal, essa guerra é espiritual. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. Fique em pé comigo. Paulo, os irmãos de Tessalônica perguntam: qual a sua recomendação para nós através do Espírito Santo? Ele diz: não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Apaga a contenda, apaga a fofoca, apaga o pecado, apaga as coisas erradas, apaga tudo aquilo que não glorifica a Deus, mas deixa o fogo do Espírito pegar. Deixa o fogo do Espírito pegar. Deixa o fogo do Espírito pegar. A igreja de Laodiceia deixou o fogo apagar, e ficou aquela igreja morna,
Porque o Espírito não estava dentro da igreja, o Espírito estava fora da igreja, batendo na porta, querendo entrar na vida de alguém. Eles não estavam dando oportunidade. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar, vou avivar, vou fazer uma revolução na sua vida. Glória a Deus. A igreja estava morna e o Senhor diz: eu vou vomitar vocês da minha boca. O Senhor não gosta de igreja morna, o Senhor não gosta de igreja fria. O Senhor quer uma igreja poderosa, fervorosa. Paulo, qual a sua recomendação para a igreja através do Espírito Santo? Sede fervorosos no Espírito. O que é fervoroso? É de fervor, irmãos. É de fervura, é de fogo, é de coisa quente. Você não pode ser esse crentinho médio. Você não pode ser esse crente. Não. Seja cheio do Espírito, meu irmão. Seja cheio da unção. Seja cheio do poder de Deus. Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você. Qual é a obra do Espírito? O Espírito convence, o Espírito regenera, o Espírito habita em nós, o Espírito nos santifica, o Espírito dá dons espirituais. E sabe de uma coisa? Você pode dar só os ossinhos lá debaixo da terra, mas se você morreu cheio do Espírito Santo, quando a trombeta tocar, meu irmão, vai haver uma revolução. O Espírito vai como uma semente incorruptível, aleluia, revolucionar tudo que é carnal, tudo que é material. Você vai ressurgir um corpo glorioso e vai subir a encontrar com o Senhor nos ares. O Espírito Santo ajuntará dos quatro cantos da terra, aleluia, os crentes cheios do Espírito, para os levar à presença do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Curve a sua cabeça neste momento. Quem quer mais do Espírito Santo? Abra a boca que você vai falar em mistério. Abra a boca e glorifica que Deus vai encher você de poder. Aleluia. Abra a boca e recebe o poder de Deus na sua vida. Eu vou dar 1 minuto para você adorar. Eu vou dar 1 minuto para você adorar. Não fique de olho aberto, boca fechada. Se você está no culto, adora. Não perca a oportunidade. Adora, 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 adora. Abra a boca e adora. Abra a boca e adora. Abra a boca e recebe o chão. Abra a boca e recebe poder. Abra a boca e recebe renovo nesta noite. Rendereba xeri andaraba sui cantarema na cara. Leva xeri andaramanai. Leva xeri cantaramanai. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. O fogo está aceso. O fogo está aceso. O fogo está aceso. A chave está acesa. Recebe o poder de Deus aí na tua vida.